Olá, meus pequenos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino plant, sobre botânica. Bora lá? Bom, o reino plant, ele é composto de diversos tipos de plantas. Todas as plantas elas estão dentro desse grupo. Mas para que nós possamos estudar um pouco melhor, esse grupo ele é subdividido em dois outros grupos, o grupo das criptógamas e das fanerógamas. As criptógamas elas são conhecidas porque elas não têm sementes nem apresentam flores. Além disso, as estruturas reprodutivas delas não são muito evidentes. Dentro do grupo das criptógamas, nós ainda podemos separar em dois outros grupos. Um grupo que é avascular e um grupo que é vascular. Eu já comentei com vocês aqui no canal que quando nós temos a palavrinha, aliás, a letrinha A antes, em biologia a gente entende que é sem. Então, avascular é sem vascularidade e vascular com vascularidade. Sendo assim, nós temos o grupo das briófitas, que são as plantas mais basais, as plantas mais simples, com estruturas muito simples, e é um grupo de plantas com características específicas e que é muito fácil de lembrar. As briófitas, elas são pequenas. Lembre-se do musgo, aquele que a gente encontra em casa mesmo. São plantas muito pequenas, são avasculares e por serem assim avasculares é o que faz com que o tamanho delas não seja muito prolongado, porque elas não têm vascularidade e a transmissão de substâncias é de célula a célula, o que faz com que o processo seja muito lento. Se ela fosse uma planta muito grande, ela não conseguiria sobreviver em virtude de ser avascular. Já as pteridófitas, que também fazem parte das criptógamas, elas são diferenciadas das briófitas em qual sentido? Elas já são vasculares, elas têm vascularidade e por isso é que elas são maiores. A samambaia é um grande exemplo. E se nós compararmos o tamanho do musgo para a samambaia, é justamente por conta disso, pela vascularização que é existente na samambaia. Agora, é importante lembrar que no grupo das criptógamas, elas não têm sementes, elas não têm flores e elas dependem da água para a reprodução. Então, nós sempre vamos encontrar briófitas em ambientes muito úmidos e as pteridófitas também vão estar mais próximas a esses ambientes úmidos em virtude da necessidade de água para a realização de parte do processo reprodutivo. Deixando de lado agora as criptógamas, lembrando que são as pteridófitas e as briófitas em primeiro grupo, como exemplo o musgo, são mais basais, pequenininhas e avasculares. Já as pteridófitas, elas são maiores em tamanho, elas são vasculares. E aí, deixando esse grupo das criptógamas, nós entramos no outro grupo, no segundo grupo. O grupo das fanerógamas. Vamos falar sobre elas? Dentro das fanerógamas, nós podemos dividir esse grupo em outros dois grupos. Olha quanto nome. O primeiro nome é gimnosperma. É um nome bonito para se colocar em filho. Gimnosperma. O grupo das gimnospermas tem algumas características. As gimnospermas, elas têm vascularidade e por isso elas têm tamanhos muito grandes, porém elas têm uma outra característica muito importante. Nas gimnospermas surgiu a semente, e a semente ela é muito importante porque permitiu que as gimnospermas deixassem de necessitar da água para a reprodução, diretamente ligar-se à água para a reprodução. Por isso elas alcançaram diferentes ambientes que não necessariamente eram próximos da água. Além disso, a semente é uma grande proteção para o embrião, o que permite com que essa semente, esse embrião, possa ser levado para lugares mais distantes, mais longínquos, e a reprodução e a expansão da espécie ou das espécies de gimnospermas sejam mais eficientes, né, essas dispersões. Como exemplo de gimnosperma, a gente pode citar o pinheiro do Paraná, que esse eu acredito que você já viu em algum ambiente. E por último, mas não menos importante, nós temos as angiospermas, o último grupo na escala evolutiva das plantas, mas o grupo mais complexo.
As angiospermas, elas têm, além de todas as características anteriores, tirando ser avascular, então elas são vascularizadas, elas têm sementes, elas não necessitam de água para a reprodução, porém elas têm flores e elas também têm os seus frutos, né, além da semente. Isso tudo é muito bom evolutivamente falando. Agora, por que é bom? É bom porque a flor, ela atrai polinizador. Então ela não precisa mais da água para reprodução, mas ela atrai alguns seres que vêm e que auxiliam na dispersação do pólen, que é uma parte muito importante na reprodução das plantas. Por exemplo, a abelha, ela vai fazer esse papel de polinizadora com a questão do pólen da planta e que está na flor. E isso é muito bom, porque a planta ela acaba podendo alcançar ambientes muito mais longínquos. Além disso, se nós formos pensar no fruto, o fruto ele também serve para proteger, porque na angiosperma nós temos o fruto, dentro do fruto nós encontramos a semente, e dentro da semente nós temos o embriãozinho, que vai se transformar numa nova plantinha. Ou seja, é muita proteção que auxilia no aumento da espécie. E uma coisa que a gente não pode esquecer, qual que é o objetivo principal das espécies? É perpetuar-se. Então, as plantas, os animais, os micro-organismos, de modo geral, todos querem que as suas espécies se perpetuem pelas futuras gerações, pelas futuras eras geológicas, vamos dizer assim. Sendo assim, quanto mais característica adquirida evolutivamente para a proteção, para a resistência, é melhor. Por quê? Porque essa espécie, porque essas famílias de plantas que adquirirem essas características específicas, elas vão conseguir perpetuar a sua espécie, vão conseguir sobreviver por muito mais tempo e alcançar lugares antes não alcançados. Então é isso. Nós temos as briófitas, o grupo mais basal, e depois nós temos as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Não se preocupe, eu sei que são muitos conceitos e nós falamos bem rapidamente aqui um resumão bem geral desse assunto que é botânica e o reino plant. Mas mais para frente nós teremos vídeos específicos sobre cada um dos grupos das plantas. E para finalizar, então, vamos para a escala evolutiva. Pensando evolucionalmente, no início as plantas elas eram aquáticas. Para alcançar o ambiente terrestre, elas precisaram fazer algumas adaptações. Então as primeiras plantas elas são mais simples, são as briófitas, elas dependem muito da água e elas são vasculares. Como exemplo, nós podemos citar o musgo. Depois disso nós temos as pteridófitas, elas já alcançam um porte um pouco maior, elas já têm um pouco mais de independência porque elas são vasculares, mas elas ainda dependem da água para a reprodução. Briófitas e pteridófitas pertencem ao grupo das criptógamas. Em seguida, nós temos o grupo das gimnospermas. Elas já têm, além de ser vascularizadas, têm sementes, alcançam portes muito maior e não dependem da água para a reprodução. E por último, nós temos as angiospermas, elas que são vascularizadas, têm sementes, porém, além disso, têm flores, têm os frutos, características que conferem a elas maior chance de alcançar diferentes ambientes. Gimnospermas e angiospermas não dependem da água para a reprodução e elas são chamadas de fanerógamas. Dentro das angiospermas nós temos outros dois grupos, o grupo das monocotiledôneas e das dicotiledôneas, mas isso é assunto para uma outra aula. Um grande abraço, espero que você tenha gostado da aula, deixe aí o seu recado, o seu comentário, um tema que você quer que nós abordemos aqui na aula e vai ser um prazer responder a vocês. Tchau, tchau, abraço!